Bem, agora nós vamos ver o princípio da justiça tributária. Eu estou dizendo que é a existência de uma ética fiscal pública e uma ética fiscal privada. Mas vocês podem dizer, Lília, exigir ética na administração é exigir muito. Eu não acho assim, não. Eu acho que nós, cada um de nós, podemos aos poucos implantar essa moral administrativa. Porque ética é moral administrativa. Então, o que eu prego é essa moral, essa ética, essa moral pública, mas que deve corresponder à moral privada. Um sonegador de tributos não é solidário e um sonegador de tributo também não é ético. Ou melhor, não pratica o princípio da moral administrativa. Então, você pode encontrar no próprio artigo 3º e no artigo 5º, parágrafo 2º. Porque o 3º a gente já viu. Parágrafo 2º do artigo 5º estabelece que os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime dos princípios por ela adotados ou tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Logo, o princípio, a moral administrativa consagrada no artigo 37 é uma cláusula pétrea, não é um princípio? Então, se o princípio da moralidade é ética na administração e quem faz a aplicação dos tributos é a administração pública, então é um valor implícito. Essa ética que eu estou chamando, que é ética pública ou ética privada, que eu estou chamando de justiça, princípio da justiça tributária. Tributar é gastar de forma ética, é tributar e gastar conforme a justiça tributária. Todo mundo se incomoda com o supérfluo. Pessoa que tiver um certo escala de valores não gosta de ver subir salário de parlamentar enquanto o salário permanece lá embaixo. Então ele chega, a primeira coisa que faz é subir os vencimentos dele. Eles vão receber a custa de quê? Os nossos tributos. Não me parece ético, porque não é gastar conforme a justiça tributária. Este princípio encontra vida, alma e impulso na virtude da justiça. Ética tributária é a prática da justiça tributária. Por quê? Justiça é ética e agir com ética é agir com justiça. Justiça tributária possui duas características básicas: forte regulação na distribuição dos bens e cidadãos contribuintes que pagam tributo e mantêm o fundo como público. Ora, no momento que eu estou pagando o meu tributo, eu estou pagando para quê? Isso você pode comparar com sua própria casa. Eu já vi em determinadas famílias, na minha não funciona assim não, porque só me ganha eu e meu marido. Mas eu já vi uma família que todo mundo recebia seu salário e o pai determinava: você vai tirar 30, 40, 50 do seu salário, o resto você vai botar nessa caixinha. Literalmente uma caixinha colocada em cima da mesa. Então, se você ganhasse muito, você tirava 30% para você. Se você ganhasse pouco, era 30% de pouco. O resto era o fundo da família. E a gente fazia assim quando estudava no Recife. O papai mandava a despesa do apartamento, mas para criar a responsabilidade da gente, ele mandava o dinheiro de cada um. Nós chegamos a ser 6, nós somos 9, mas nós tivemos um período que vinha 6.
Quando os outros mais novos foram, os 3 mais velhos já estavam faltando. Então ele mandava a mesada, dividia a despesa do apartamento por 6, passagem por 6, mandava para cada um. E assim a gente fazia. Botava o dinheiro lá, tirava um pouquinho para cada um e era o despejo. Isso é o que a gente faz quando paga tributo. Nós estamos criando o quê? Nós estamos criando um fundo público comum. Portanto, no princípio da justiça tributária, deve dizer que existe essa ética fiscal. Quando o nosso representante do parlamento resolve criar fundo para aquilo, aumentar os vencimentos dele, aumentar valores para pagar as assessorias, eles estão usando o quê? Metendo a mão no fundo que pertence a todos. Bem, outro valor é o princípio da cidadania fiscal. A Constituição fala muito de cidadania, tanto que o artigo 1º, inciso 2 da Constituição, estabelece o seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamento 2. A cidadania. Está aqui no artigo 1º. Então, a cidadania em todos os aspectos e, consequentemente, a cidadania fiscal. Porque até quando você faz sua própria poupança, você tem cuidado do que vai usar. E quando você paga tributo, você está fazendo uma poupança pública. Consequentemente, você não tem autonomia para lançar mão daquela poupança, mas você tem representatividade, porque você é o quê? Você é um cidadão, você é um eleitor. Aí a gente aprende aquela coisa que eu acho dolorida. O tributo é compulsório, mas é uma compulsoriedade consentida, porque votou no seu deputado, no seu vereador. Eu já disse muito isso na sala de aula. É verdade, mas é porque a gente não tem cuidado e não exerce corretamente a nossa cidadania. Então, veja bem, cidadania fiscal é o conjunto de deveres e direitos dos cidadãos frente ao fisco brasileiro. O fisco tem direitos? Tem, mas ele não existe sem o contribuinte. É como eu digo, eu pego os conceitos então de direito administrativo e não gosto de olhar. Porque os conceitos mais que eu chamo de autoritário do direito administrativo, nenhum deles envolve o administrado do conceito. Direito administrativo é o direito que trata da administração, dos órgãos, dos serviços públicos e dos servidores. E o administrado? Não existe administração sem administrado. Não existe fisco sem contribuinte. Não existe arrecadação sem pagamento de tributos. Então, a cidadania fiscal possui 2 tipos de visões quanto ao efeito da relação jurídica entre fisco e cidadão. Nós temos uma cidadania fiscal unilateral, que é aquela que eu olho como eu olho o fisco, e como o fisco me olha enquanto contribuinte. E tem a cidadania fiscal bilateral. Como é que o fisco está me tratando? Como é que eu estou me relacionando com o fisco? A gente nunca pensa nisso. Eu vou pagar o tributo para me livrar dele. É como o dinheiro que você perdeu. Ou entramos com o documento do professor Juliano, que foi roubado na Nova Pública. Bem, outro valor ético implícito nos princípios da tributação, eu aponto o princípio da improjetabilidade da lei tributária. E aponto como base empírica deste princípio que ele é construído a partir dos enunciados prescritos no artigo 153A da Constituição, que são aqueles que tratam da anterioridade, da retroatividade, e nós vamos lá para ele.
Primeiro ele diz, vedada a União aos Estados, aos municípios, ao Distrito Federal, e no inciso 3A diz, cobrar tributo em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que houver instituído ou aumentado. Então, essa improjetabilidade da lei tributária, que ela não se projeta nem para trás, nem para frente, para cobrar antes de cumprir da anterioridade. E aí a gente dá conta que esse princípio veda fatos futuros, proibindo que a lei tributária seja remassada, lançada ao futuro, hipotesando fato ainda inexistente e conferindo os efeitos jurídicos do aqui e do agora. Você cria uma lei tributária agora e quer que o que vai acontecer aqui, ele começa a tributar, não pode. Você tem que cumprir o princípio da autoridade para entrar em vigência, ele tem capacidade para incidir, potencialidade para incidir. E outro aspecto é, este princípio impede que a lei tributária seja aplicada a fato não ocorrido no mundo real, isto é, fato vindouro que há de vir, mas que ainda não veio. Por isso que a lei tributária, pelo princípio da precaução, ela tem que aguardar a anterioridade. Que ela seja anterioridade geral, que ela seja aquela anterioridade qualificada, que ela seja anterioridade nonagesimal. Bem, esses são os aspectos que eu chamo de valores éticos implícitos dos princípios da tributação. Estou aberta a qualquer questionamento, mas eu tenho uma certeza de que o direito tributário é um dos mais bonitos ramos do direito. Eu tenho certeza que é a disciplina mais fácil de se estudar, mas tenho certeza de que é a coisa mais difícil de se praticar. De se praticar o pagamento do tributo quando sabe que ele está sendo mal versado. Quando você paga um tributo ou sofre uma fiscalização e aplicar sanções que você não praticou. E uma coisa que eu vou abrir aqui para quem quiser no futuro estudar. Em 1900, antigamente, quando eu estava na faculdade, não existia a chamada correção monetária. Quando a gente estudava as aplicações de multas e infrações de natureza tributária, elas tinham a natureza jurídica ou o fim de corrigir o tributo quando você não pagava no prazo. O Código Tributário ainda está aí, valendo na sua maior parte. Mas de 78 para frente, não me lembro, acho que é entre os anos 70 e os anos 80, faz a correção monetária. Então a atualização do tributo é feito com o quê? Com a correção monetária. Nesse caso, as multas que serviam para aquilo, que tinham valor compensatório, natureza compensatória, passou a ter natureza o quê? Sancionatória. E muitas vezes, mediante não uma infração tão grave, você paga a atualização e ainda paga uma multa. Eu queria muito que as pessoas se interessassem por esse tema. Se quiser fazer perguntas, eu quero aqui puxar um pouco de saco das pessoas, sabe? Quero cumprimentar meu ex-aluno da especialização, Gabriel, e meu colega da querida Faculdade Católica, Roberto Ney, de Quixadá, que eu tenho a maior honra de coordenar, uma vez por semana, duas, mas coordeno. Bom, meus colegas, se alguém tiver interesse em fazer a pergunta, como a professora disse, nós vamos aplicar a mesma sistemática das sessões anteriores. O colega pede a palavra, nossa amiga lhe leva o microfone, eles formularam as perguntas e a professora responde.